Una. Uma declaração de líder ao MDB. Bom dia, presidente, colegas vereadores, em especial aos colegas e às colegas servidoras. Eu quero dividir essa minha fala em duas partes. Eu quero falar de serviço público e depois das incongruências da reforma da Previdência. O vereador Bressan falava muito bem aqui sobre os problemas estruturais que nós temos nas escolas estaduais e que são antigos e que precisam ser resolvidos, né? Ou seja, quem governa precisa resolver. Nós precisamos estabelecer essa responsabilidade. Eu já falei isso várias vezes. Simplesmente o gestor dizer que é um problema estrutural, antigo, de 15, 20, 30 anos, não vai resolver. A escola vai seguir caindo. E eu quero me referir agora e começar minha fala falando de serviço público de Caxias, em que nós temos, nas questões estruturais, problemas antigos, conhecidos, para falar de educação e de saúde. Vou citar o exemplo do Parque Oasis, por exemplo. O UBS do Parque Oasis, que vai passar por uma reforma e uma ampliação. Não tem uma UBS decente ao lado do Parque Oasis para que possa abraçar aquela comunidade. Aliás, tem, né? Tem a do Centenário caindo, tem a do Fátima Abaixo caindo. Então, o povo do Parque Oasis vai ser enviado lá para o Vila IP. Aí vocês pensam, todo o Parque Oasis e Millennium vai ter que pegar um ônibus para ir até o Vila IP, que já é abarrotado, aquela UBS chove dentro, como chove dentro do Mariane, como chove dentro do Diamantino, como chove dentro de tantas UBSs. Então, realmente, nós temos problemas estruturais a nível estadual, mas municipais, porque não adianta só construir a UBS e jogar a chave fora, né? Tem que fazer manutenção, como nas escolas. Nós temos o Atiliano Pinguelo, nós temos o Laurindo Fórmulo, que estão sem sede, né? Estão lá no antigo prédio do Mutirão Objetivo. Nós temos o governador Roberto Silveira, com gravíssimos problemas, e tantas outras escolas que eu poderia falar da rede, que precisam fazer reformas, mudanças para ter o seu APPCI. Então, de fato, problemas estruturais, arquitetônicos e de engenharia, eles precisam ser resolvidos. Porque é uma vergonha, por exemplo, quando eu entro na UBS do Mariane, quando eu vou na UBS do Centenário, quando eu vou na UBS do Cristo Operário, quando eu vou na UBS lá do Esplanada ou tantas outras, a gente vê problemas e que precisam começar a ser resolvidos. Então, eu queria falar disso para destacar, né, as questões estruturais que são fundamentais para dar uma garantia de trabalho adequado para quem está numa escola, para quem está numa UBS, para quem está num CRES, para quem está num CRAS, para quem está na UPA ou para quem está em qualquer equipamento do serviço público. Nem vou entrar no esporte, lazer ou em outras áreas, porque daí teria bastante pano para manga. Ainda de serviço público, falando da educação, né, que é a área da qual eu sou originário, professor da rede municipal. Nunca antes na história dessa cidade nós tivemos a falta de professores nas escolas. Eu tenho recebido inúmeras ligações de diretores me dizendo da falta de professores. E hoje sai um edital de nomeação, por exemplo, com 3 professores para matemática, com 2, 3 professores para artes, né? Com pouquíssimos professores nomeados, enquanto nós temos, pela informação que eu tenho, está faltando gente para fazer hora extra. Então, me parece que o caos ele é planejado, porque nomeiem professores. Nós somos professor nomeado. Justamente quando discutíamos a reforma da Previdência, falávamos da importância de termos mais ativos para contribuírem para o nosso fundo de aposentadoria. E qual é a ideia? É chamar 2, 3 professores de matemática. Quantos faltam? Para a área 1, quantos faltam? Nós temos escola que está o apoio em sala de aula, coordenador pedagógico, vice-diretor e biblioteca. Está todo mundo em sala de aula porque não tem professor. Ou mais, um ano inteiro com um professor de área 1 de pedagogia dando aula para matemática. Ou um professor de língua portuguesa dando aula de ciências. Porque não se nomeia. Então,
se é para falar de problemas concretos e de soluções concretas, prefeito Adiló, nomeie servidores. Falo da educação, mas precisa nomear a questão crônica dos médicos, precisamos de dentistas, de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, de ACS, de ACEs, enfim. Nomeiem profissionais, porque os que estão, os colegas servidores que estão, seguem adoecendo. Para concluir, para falar da reforma da Previdência, este vereador foi um dos que esteve nessa tribuna sistematicamente, né, em todo o processo da reforma da Previdência, em todos os fóruns de discussão, seja com o sindicato, seja com o governo municipal. As incongruências, os equívocos que a reforma apresenta, nós apresentamos e avisamos dezenas de vezes. E os anais dessa casa comprovam o nosso alerta. Infelizmente, a reforma foi aprovada a toque de caixa, a reforma foi aprovada com erros grotescos, e esses erros grotescos agora podem, esses erros grotescos, se a ideia da reforma da Previdência era, de maneira mágica, né, resolver o passivo atuarial, com esses erros grotescos, por exemplo, com a possibilidade de alguém que tem 10 anos de serviço público e 5 de cargo, eu posso me aposentar. Eu não fui no IPAM pedir minha aposentadoria, mas posso, porque eu tenho 10 anos de cargo, 10 de serviço público e 5 de cargo. Dos erros que estão nessa reforma e que nós apresentamos. Tem um livro da literatura bem famoso, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma. É mais ou menos isso que a gente vive. E esse triste fim foi anunciado e poderia ter sido resolvido. Eu espero, já que a gente está falando de forma republicana e que as pessoas deveriam reconhecer os erros e apresentar bom senso, que o governo reveja esses erros grotescos. Porque isso vai judicializar e vai ter mais um rombo diante da incompetência dessa reforma. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador. Então, o estudo realizado, ele aponta essas inconsistências e isso nos deixa preocupados, porque, mais uma vez, eu reforço que o projeto que a gente debateu no final do ano passado, ele não foi qualquer projeto, ele foi um projeto que debateu acerca do serviço público, que trata da vida de todos os caxienses, que impacta na vida de todos os munícipes dessa cidade. E que impacta na vida de todos os servidores e seus familiares. Então, a gente está falando de vidas, de pessoas, de um projeto que teve inconsistências, que teve erros grotescos e que foi votado por essa casa, que foi aprovado por essa casa. E não é que foi aprovado porque não foi avisado que esses erros existiam. A gente que analisou, que leu, que estudou, que se aprofundou acerca do projeto, viu esses erros, apontou, apresentou emendas e sequer foi ouvido dentro desse parlamento. E agora a gente está aqui pedindo encarecidamente que o prefeito reveja e olhe para esse estudo com um olhar de humildade, de fato, para o seu erro. Para o seu erro de tentar, num afogadilho, resolver uma questão que ele falava, que era para resolver a questão do FAPES, que agora pode, inclusive, se prejudicar ainda mais com esse erro, por causa das pessoas que estão indo legitimamente pedir a sua aposentadoria. Por causa do erro que está lá, elas podem sim estar indo lá pedir sua aposentadoria. Elas têm esse direito. É o que está lá na lei, nessa lei que foi aprovada. Então, o que a gente falou aqui, a gente não falou porque era simplesmente contra o projeto. É porque a gente leu, é porque a gente entendeu, é porque a gente se aprofundou. E é porque a gente estava, sim, preocupado com a vida das pessoas, porque é o nosso trabalho. A gente acredita enquanto vereadores. Então, que também seja o trabalho do prefeito dar atenção para essas inconsistências e poder rever esses erros. Obrigado, vereadora Estela. Eu concluo a minha fala me dirigindo ao prefeito. E digo, prefeito Adiló, que diálogo, a etimologia da palavra diálogo, ela é diferente de monólogo.
E o que aconteceu na reforma da Previdência foi um monólogo de um governo tentando vender uma reforma com erros grotescos na legislação e que pode prejudicar não só a categoria, não só os servidores e aposentados, toda a cidade. Errar faz parte de governar, mas acima disso é reconhecer o erro. Eu espero que o senhor prefeito Adiló tenha a responsabilidade com a cidade de Caxias do Sul e reveja essa reforma, mandando para essa casa, né, as mudanças necessárias diante de tal erro. Era isso, obrigado, presidente. Obrigado.